Olá pessoal, tudo na paz, irmão Alex, para dar continuidade aqui nos estudos bíblicos, que o Eterno Criador possa estar nos abençoando grandemente. Vamos dar continuidade aqui no estudo bíblico. Nós estamos fazendo a citação desse livro, que é O Cristianismo através do Século, uma história da igreja cristã, beleza? Hoje nós estamos falando sobre alguns movimentos que surgiu no século XII, e hoje nós vamos falar um pouco sobre os joaquinitas, escatológicos. Joaquim, 1132 a 1202, um monge cisterciense, cria que o pai era importante no período da lei do Antigo Testamento, ressaltado por Pedro. O filho era proeminente na era do Novo Testamento, de Paulo, até 1260. Na era do Espírito Santo, depois de 1260. Surgiria uma nova época de amor, como vista nos escritos de João, após um curto período do Anticristo. Esse movimento aqui, joaquinitas, ele traz umas ideias mais com relação a esse monge aqui. Não tem muita ligação do modo de vida, dos discípulos ali no início, não. Mas aqui trazendo um resumo com relação à Igreja Católica, a resposta da Igreja Católica Romana, com relação aos movimentos que surgiram. Então tá aqui. A resposta da Igreja Romana a essas afrontas à sua autoridade, especialmente a dos cátaros, que é os puros, variou. Pela pregação, os frades dominicanos fizeram todo o esforço para trazer os cátaros de volta à fé. A fé não, a doutrina católica, Outra resposta foi a Cruzada de 1209 e 1218, que praticamente exterminou o movimento no sul da França. Então, eles fizeram a força, mataram os irmãos que estavam buscando viver de acordo com o Novo Testamento. Então, estava indo contrário os ensinamentos da igreja. Então, eles fizeram o quê? Cruzaram. Vamos matar, exterminar esse povo. Doutrina antimessiânica. O Messias não ensinou isso. Sabe o que o Messias ensinou? O Messias ensinou para a gente amar os nossos inimigos e orar por eles. Orar pelos que nos perseguem. Então, você vê que a igreja aqui estava agindo totalmente contrário. Esse grupo aqui que fazia parte da igreja nesse período estavam totalmente desviados da verdade. Continuando, ainda outra resposta foi dada pelo sínodo de Toulouse em 1229. O sínodo proibiu os leigos de usarem a tradução da Bíblia nos idiomas do povo. Desse modo, odiosas comparações entre a Igreja do Novo Testamento e a Igreja Católica Romana puderam ser evitadas. Então, outra resposta que deu, proibiu as pessoas de ter o Novo Testamento ou a Bíblia ali na língua do povo. Então, você vê que é uma forma de calar as pessoas. E as pessoas viam a diferença da Igreja do Novo Testamento com a Igreja Católica Romana naquele período. Então as pessoas estavam saindo, falaram assim, não vou ficar aqui não. Por quê? Porque os livros ali que narram a história do Messias e dos discípulos ali, dos apóstolos, os ensinamentos eram totalmente contrários ao que a igreja estava ensinando. Como é que eu vou ficar num lugar desse? Então o povo começou a se despertar e a igreja proibiu as pessoas de terem em mãos. Vamos continuar então. Outra resposta foi a criação de Inquisição, uma corte eclesiástica secreta que usava tortura
e mantinha em segredo os nomes dos acusadores em seu julgamento de hereges e os entregava ao Estado para o castigo em termos de confisco de bens ou queima na estaca. Então você vê que a igreja criou a Inquisição, está na história, não tem onde negar, e as pessoas que pensavam diferente, que buscavam viver de acordo do Novo Testamento, eles colocavam como hereges, e entregava ao Estado e tomava as propriedades da pessoa e ainda metia fogo na pessoa. Nossa, isso aí é história. É inacreditável uma instituição dessa dizer que segue o Messias, com tudo esses frutos negativos, totalmente contrário, do que o Messias ensinou. Vamos continuar. De início, a Inquisição esteve em mãos episcopal. Como o número de hereges cresceu, é interessante. Quando fala o número de hereges, não é o número de hereges. Esse nome foi batizado para as pessoas que não seguiam a tradição ou não seguiam os ensinamentos da igreja. Então, se você hoje não segue as doutrinas da igreja, você é tido como herege, Então, muitas pessoas hoje são hereges, pelo fato de não acreditar ou não seguir as doutrinas da igreja católica. Cresceu, o papado assumiu o controle. Em 1233, Gregório IX comissionou os dominicanos para punir a heresia e dessa forma eliminar os cárteros. Então você percebe aqui claramente que a igreja, de fato, estava fazendo que nem os sacerdotes lá do judaísmo fizeram com os discípulos, que estavam pregando o Messias naquele período. Eles tentaram eliminar os discípulos, está narrado em Atos dos Apóstolos. Até Paulo foi um desses que perseguia os irmãos, perseguia a igreja de Cristo. Então Roma, muitos imperadores perseguiam a igreja de Cristo e mataram. E aqui a igreja está perseguindo a igreja de Cristo. A igreja católica romana estava perseguindo a igreja de Cristo, que eram os irmãos que buscavam viver segundo o Novo Testamento. É isso que está acontecendo, com outras palavras. Continuando, esses métodos embruteceram clérigos e leigos engajados na luta contra a heresia. O medo de ser castigado por deferir do pensamento dominicano da Igreja Romana levou a estagnação cultural. Então você não podia pensar, você tinha que obrigatoriamente fazer o que a igreja ensinava. Se você tivesse você não podia pensar contrário à igreja. Se você pensasse, você era tido como herege. A perseguição, entretanto, com frequência levava mais pessoas a aceitar a doutrina herética. As pessoas começaram a perceber que tinha alguma coisa errada. As pessoas estavam se convertendo verdadeiramente, estavam buscando viver segundo o Novo Testamento. E muitas pessoas estavam morrendo. Interessante. A indisposição da Igreja Católica Romana em satisfazer a necessidade da reforma espiritual, como desejado pelos movimentos, conduziu uma ossificação que tornaria inevitável a reforma. Então você percebe que aqueles movimentos estavam surgindo, as pessoas estavam querendo voltar a fazer o que a igreja primitiva estava fazendo, E a igreja estava resistindo, ela estava abafando aquilo ali, tentando abafar aqueles movimentos. Só que não teve jeito, os movimentos foi crescendo. Então, no século XII e XIII, foram marcados pelos movimentos de reforma interna e externa.
né? Então, internamente, os movimentos também, as pessoas estavam vendo que tinha que ter uma reforma, não tinha como viver mais daquele jeito. A igreja perdeu o rumo, vamos dizer assim, né? Perdeu o caminho. O movimento cisterciense, simbolizado na pessoa do Bernardo de Claraval, os movimentos mendicantes foram tentativas de purificar a Igreja Romana por uma renovação da vida religiosa. Os leigos que tentaram recolocar a Bíblia como autoridade viram-se bloqueados em suas intenções e tiveram de se formar, então, em movimentos fora da Igreja Romana, a fim de praticar o cristianismo que viam na Bíblia. Embora o zelo dos monges, frades e cruzadas estivesse ligado mais a uma instituição do que a uma pessoa divina, esse foi um período de entusiasmo espiritual de que a Igreja Romana poderia ter feito melhor o uso do que fez. Então, muito interessante isso aqui, pessoal, que nós não podemos descartar. Tinha os monges e tinha os frades, né, que faziam parte grupos internos da igreja. Por exemplo, Augustinho fazia parte do frades, né? A teologia católica, praticamente quem fez foi Augustinho. E você observa que eles não conseguiram tentar fazer com que a igreja voltasse à prática bíblica, né, para fazer aquilo que estava na Bíblia. Porque a igreja, a gente já viu nos vídeos anteriores, ela adquiriu muitas doutrinas pagãs. Infelizmente, ela foi esfriando de uma forma que estagnou. Os movimentos começaram a surgir, as pessoas começaram a ver que não estavam andando de acordo com a vontade do Eterno, ou segundo os ensinamentos do Messias, né? E aí as pessoas começaram a se revoltar, e a igreja, o que fazia com as pessoas que tentavam voltar, as pessoas para poder estar vivendo segundo o Novo Testamento, excomungava as pessoas, tirava as pessoas, né? A pessoa ficava excluída. A pessoa, quando era excomungada, ela ficava excluída, né? Então, infelizmente, a igreja pecou muito nesse sentido. Ela poderia ter, né, os clérigos, né, o sacerdote poderia ter revoltado e tentado fazer uma reforma geral na igreja. Seria algo impressionante, algo histórico, e eles continuaram ali seguindo a tradição e tiveram que surgir esses movimentos, né, que mais tarde, que nós vamos ver, surgiu a reforma também protestante, que também foi um dos movimentos que tentou voltar para o Novo Testamento, ali, a regra de fé, né, dos irmãos que seguiam o Messias. Beleza? Então tá aí, pessoal, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente, e um abraço do irmão Alex.